Boa noite a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, nós retornamos a esta casa para que a gente possa estar aprendendo junto com vocês, né? Que é a questão do Evangelho de Jesus. O tema de hoje, a gente vai abordar o Evangelho e a mulher. Por que foi escolhido esse tema, né? Que hoje nós estamos numa sociedade que anda dizendo muitos disparates em relação à postura da mulher. E o que acontece? Esses disparates, eles são infundados em muitas situações e às vezes acabam conduzindo mentes despreparadas a certas condições. E às vezes, quando o espírito desencarna, às vezes ele pensa que estava fazendo uma coisa correta e, pelo contrário, ele se depara com uma situação que realmente estava contra as leis divinas. Nós temos várias situações no nosso dia a dia que nós não chegamos a conhecer com muita profundidade. De repente, para nós é um semáforo amarelo que a gente passou, mas ali na foto está mostrando o semáforo vermelho. E aí vem a multa. A gente quer alegar vários motivos, né? É isso, aquilo, outro. E às vezes a gente vai ter que pagar a multa. E onde dói é no bolso. Então, as reencarnações, elas têm esse propósito, né, de nos preparar para que nós tenhamos uma evolução cada vez mais tranquila. E hoje, a ausência de conhecimento em relação ao amor de Jesus é muito grande. Por que é muito grande? Porque a gente experimenta muito pouco isso na nossa vida. Ao invés de eu substituir um pensamento de vingança por uma palavra do Evangelho de Jesus, o que ocorre? Eu propago cada vez mais esse teor de vingança. E aí, eu fico cada vez mais irrequieto. Aí eu começo a causar uma série de distúrbios. Então, pelo motivo de um pensamento, eu gero a vingança. Em seguida, vem aquela questão da cólera. Depois da cólera, eu tenho a propagação de uma irritação muito elevada. E aí vem a ação. A ação, ela pode ser de uma palavra para ferir, ou de um ato para até ferir fisicamente uma pessoa, ou até para poder tirar a vida de alguém. E isso está acontecendo porque nós, por exemplo, como diz no canto aqui de Francisco, não devo ódio que eu leve a paz, né? Como que a gente pode levar a paz? E às vezes eu não tenho essa paz. Eu não me preocupo em construir essa paz. E quais são os elementos que a gente pode, então, estar tomando como referência para a gente se identificar e dizer assim: eu quero construir essa paz, mas eu tenho dificuldade. Qual estratégia que eu vou utilizar? Aonde que eu devo trabalhar e como devo fazer? A doutrina nos fala de tudo isso, né? Então, ela aborda de uma certa forma. E geralmente nós temos assim vários livros que trazem para nós vidas muito importantes que passaram aqui pela Terra e que deram seus exemplos. Então, por exemplo, Paulo de Tarso, né? Foi um dos que realmente deu numa existência. E quem leu o romance Paulo Estevão, acaba chorando, acaba soltando lágrimas, porque a conversão é muito forte em função daquilo que foi provocado. E às vezes nós queremos ser o Paulo, né? Mas às vezes a gente não consegue, né? Por que será que a gente não consegue? Por que será que às vezes ele conseguiu e eu não consegui? Então Paulo, ele diz assim no Evangelho à mulher: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres,
como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então é uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28. Então, se eu consigo me amar, eu consigo amar a minha mulher. Se eu consigo amar a minha mulher, eu não consigo fazer a traição. A traição, ela existe por quê? De uma certa forma, quando Paulo disse isso, abalou a sociedade, né? Porque realmente se pensa de uma maneira diferente em relação à traição. Porque realmente o espírito está constituído de vícios, que podem ser os mais diversos possíveis. Só que a traição, ela realmente é evitada quando a gente se coloca no lugar de quem está sendo traído. Tá? E isso acontece por ignorância. Muitos pensam que estão cometendo um delito porque é uma fraqueza da carne, e não tem nada a ver. É uma fraqueza do espírito. O espírito precisa se preparar para isso. E eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil essa situação dessas. Por que não é fácil? Porque enquanto o espírito não se dá consciente do que ele é capaz de fazer, o que ele está provocando por isso, quando ele se deixa levar pelo desejo, praticamente ele vai penar bastante. Isso pode levar várias encarnações para superar. Então, como que a gente consegue superar? Então, Paulo, quando diz de como trabalhar essa situação, na época dos gentios, ele foi acusado de excessiva severidade com os elementos femininos. Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocou com os aprendizes da época. Então, o que Paulo pregava? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Todos os credos divulgam isso. Isso é o máximo da caridade. Então, se eu consigo entender essas duas sentenças, eu consigo ver que realmente a pessoa que está comigo é filha de Deus. A pessoa com a qual eu quero cometer um delito é filha de Deus também. Então, o que está acontecendo aí? Quais são os problemas que acontecem quando existe esse ato? Se fere a união familiar. Se acaba criando vários problemas em relação a isso. A gente acaba levando aquele com o qual eu cometo o delito para uma situação complexa, porque quando essa pessoa se conscientizar, ela vai entender o meu papel, que foi de uma pessoa astuta, mas malévola, cruel. Então, eu estou destruindo de imediato duas vidas. Eu estou conquistando débitos com duas pessoas. Agora, se a família tem filhos e assim por diante, a coisa muda de figura. Então, e às vezes, por isso que quando a gente chega numa família, às vezes a gente não é bem aceito, né? Porque talvez em épocas passadas a gente acabou cometendo esse tipo de delito, ou coisas até um pouco mais piores que isso, ou somadas, né? E às vezes a gente não consegue dizer não para nós, porque a gente não analisa o Evangelho dentro da forma da sua estrutura, trazendo para o nosso convívio, né? Eu errei, eu estou pensando assim, opa, eu tenho que cortar esse pensamento. Como é que a gente corta isso? É a parte daquilo lá. O que você pode fazer de bom pelo próximo? O que eu posso fazer de bom por mim mesmo? É me melhorar. E é a partir daí que começou a se trabalhar isso. Então, quando Jesus veio
no seu tempo, ele foi um marco inicial da valorização da mulher, porque até então a mulher era trocada, né, por moeda, por mercadoria, nas épocas anteriores à vinda de Jesus. E o que acontece? Poucos discípulos na época conseguiram entender o valor da mulher. E até hoje é assim. E até às vezes as próprias não conseguem se entender em relação a isso. Por exemplo, na minha turma tinha uma menina de 15 anos, na qual a família permitia com que o namorado viesse final de semana em casa e dormisse. Tá? E o Divaldo faz uma abordagem em relação a isso numa das palestras dele, porque foi perguntado para ele assim: mas por que você deixa o seu filho trazer a namoradinha em casa? A resposta do pai foi o seguinte: porque para ele não ir num determinado local, né? Então, se tiver que fazer, faz em casa. É aí que vai virar mais, porque é um namorinho que dura 2 semanas, outro que dura 1 semana, então ele vai tendo aquela rotatividade na sua casa, e a sua casa já acaba ficando com uma outra conotação, né? Então, essa falta de entendimento pela família por parte de alguns pais é que fazem com que os filhos possam tomar uma certa atitude. A gente vê assim, por exemplo, quando estou passando no supermercado, ex-alunos ou alunos, né? Oi, como é que vai? Tudo bem? Tchau. Já vai embora. Não quer me ver, não quer conversar. Por que será? Por que será que quando o professor vai ao supermercado e encontra o aluno tem medo de alguma coisa? Possivelmente vai sair uma conversa que o pai não vai gostar, né? É assim, os pais nas reuniões não comparecem. A gente intima, né? Fala que vai chamar determinada autoridade, tal, mas eles não vêm. Existe esse descaso. Daí o desrespeito para toda a estrutura educacional. Daí ele não consegue se colocar no mundo corporativo. Daí ele não se consegue projetar dentro de uma carreira profissional. Sábado eu estava conversando numa empresa e as pessoas, eu notei que as pessoas que estavam trabalhando num determinado setor, elas foram substituídas por pessoas mais adultas. E aí eu perguntei para uma delas, eu disse assim: nossa, que interessante, a empresa está dando oportunidade, né? Ela falou assim: não, ela está aplicando a diversidade. O que é? Ela está substituindo o jovem pelos mais adultos. Por quê? Porque quando o jovem não quer trabalhar, o que ele faz? Apresenta atestado. 3, 4 dias, né? Tá certo? E isso é uma coisa assim, que ele se utiliza de um meio para poder justificar, para poder ter o seu direito respeitado. Só que, não sei se vocês sabem, mas assim, quando uma empresa pede referência sobre determinada pessoa, alô, olha, o Zazinho trabalhou aí? Sim, trabalhou. Tem alguma coisa para falar? Sem comentários. O que significa isso? Né? Ao invés de, não, o cara é pontual, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Sem comentários, certo? E essa passagem, Jesus nos diz assim, como que Jesus vai poder nos receber, nos querer encaminhar para aqueles mundos felizes, se nós não estamos nessas condições? Nós vamos ter que passar novamente por um processo de reajuste. Se nós estamos doentes, vamos ter que ficar. E se realmente eu estou doente, quem vai se curar
serei eu que vou ter que me curar. Eu que vou ter que trabalhar esses vícios que constantemente aparecem na minha mente por um motivo ou outro. Tem aqueles gatilhos, né, que aguçam aquilo. Mas a gente tem que se enfrentar. Não enfrentar o colega de trabalho, às vezes aquele que nos fecha, né? No trânsito, não. Nós temos que nos enfrentar. E aí é que está a coragem, né? É dizer não para nós. Quando a gente diz não para nós, já é uma grande vitória nossa. A gente já está começando a subir o primeiro degrau. Então, quando realmente Paulo fala que poucos discípulos reparam na energia de suas palavras, a mobilização do Cristo para que se fortaleça a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Quando Mano faz esse comentário, que patrimônios são esses que estão ligados à mulher? É a questão da família, da maternidade, a questão das amizades, existem das responsabilidades. Aí você fala assim, mas como que a gente pode saber certas responsabilidades, né? Então me permitam ler aqui na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, né? Nós temos algumas elucidações. Igualdade de direitos do homem e da mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Aí os Espíritos respondem: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a capacidade de progredir? Então aí ele está colocando, todos nós temos o nosso papel. Então cada um de nós é sabedor do bem e do mal. Só que quando estou pensando na vingança, estou pensando no mal, estou pensando no bem? Estou pensando no mal. Poderia estar pensando no bem? Poderia. Seria melhor? Seria. Mas só que o que acontece? Eu tenho essa tendência, né, agressiva de querer tirar ali, a limpo aquela situação. Eu não me lembro que estado aconteceu, mas por uma discussão de trânsito, uma menina de 6 anos morreu com um tiro. Eu não sei onde que aconteceu isso, mas por causa dessa briga, não é o primeiro caso que acontece. Em São Paulo também aconteceu isso algum tempo atrás, né? Então, o conhecimento do bem e do mal, o Evangelho nos traz isso. A doutrina espírita, né? Quem leu o Nosso Lar, depois Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, né? Traz todo um conhecimento que dá para a gente poder entender. Por exemplo, assim, quem frequenta a casa espírita e sabe o que acontece numa reunião mediúnica, existe uma incorporação dos nossos irmãos espíritos que ainda não estão numa situação confortável, né? Eles estão ainda caminhando por um caminho ainda que precisam lutar para poder ter uma tranquilidade de consciência. Então a gente percebe que eles estão muito longe daquilo que nós convivemos num centro espírita. E às vezes, na incorporação, às vezes os amigos espirituais, cuidado, hein? Amanhã pode ser você que esteja naquele local. A gente nunca sabe, né? Então, por isso que é muito importante a gente se dedicar à questão da causa espírita em nossos corações. Na pergunta 818, aí Kardec pergunta: de onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? Olha que os amigos espirituais respondem: do domínio injusto e cruel que o homem conquistou sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fragilidade. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força institui o direito. Ou seja, que a gente já percebe isso, né? Alguns países nós temos que a mulher realmente ela não tem o direito e a força, ela é obrigada a ter aquele tipo de vida numa sociedade. Na pergunta 819, com que finalidade a mulher
tem menos força física que o homem. Aí os amigos espirituais respondem: para designar-lhes funções específicas. O homem, sendo mais forte, tem, me perdoe, tem como funções trabalhos rudes, a mulher trabalhos suaves, e ambos devem ajudar-se mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amarguras. Então aqui, eles estão dando uma resposta muito ampla. Mas, por exemplo, hoje o homem quer que trabalhos rudes. O que é um trabalho rude? É aquele trabalho com a matéria, aquele trabalho a razão. Agora, por exemplo, assim, a mulher tem um outro tipo de trabalho que ela desenvolve a sensibilidade e que nós, homens, ainda não conhecemos de uma maneira muito ampla. Então, por isso que nós temos que ter esses ajustes, por isso que existem essas amarguras, porque realmente, de uma parte a outra, não se conhecem. Não é questão que a mulher tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, em questão de órgãos, né? O corpo humano sim é diferente, mas o papel de cada um é diferente. Cada um tem um objetivo perante Deus. Então, aí continuando a pergunta 820, a fragilidade física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Os amigos espirituais respondem: Deus concedeu a uns a força para proteger o fraco e não para dominá-lo. Vamos entender o seguinte: nós temos hoje os dois papéis, né? Hoje nós entendemos que a força está onde? Está aqui, no nosso pensamento. Mas quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais aplicarmos esse conhecimento, melhor será. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade onde que realmente as máquinas estão chamando muita atenção, a inteligência artificial. Tanto que a gente convive, por exemplo, teve um professor de linguagem na escola que eu trabalhava, que ele deu um tema para poder desenvolver. O que a garotada fez? Foi lá na inteligência artificial, colocou a pergunta e a resposta, linhas e linhas escritas, né? Por quê? Facilitou o trabalho da meninada. Agora, quando vai para o Enem fazer uma redação, será que vai tirar nota 1000? Será que vai tirar nota 500, 600, 700? Né? Tá? Então, são certas coisas que facilita de um lado, mas não está se vendo como que isso está sendo aplicado. E aí, Kardec faz uma observação. Deus adequou o organismo de cada ser às funções que ele deve cumprir. Se deu à mulher menos força física, dotou-a, por outro lado, de maior sensibilidade, proporcional à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, nós temos um exemplo disso, que é a Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré era extremamente resignada. Isso não quer dizer que ela fazia tudo, não. Ela sabia do papel dela. Tanto que quando Isabel foi mãe de João, de Francisco de Assis, né? Depois na encarnação futura, Isabel duvidava de certas coisas. Falava assim: não, mas você é muito... tem muita resposta para tudo, é muita misericórdia da sua parte, a vida não é assim. Então, no nosso dia a dia também acontece isso. Então, essas pessoas, às vezes, não sabem o que nós passamos. Vocês podem ter certeza, na família de vocês, são poucos que conseguem entender vocês. São raríssimos que entendem o que está acontecendo aqui dentro. E muito mais as mudanças que estão acontecendo. As mudanças nem sempre são aquelas que a gente vai conseguir colocar para fora, externar. Por quê? Porque são coisas íntimas, né? São coisas muito íntimas. Então, nós temos que seguir esse caminho de mudanças. Tem alguns que vão concordar com aquilo que nós estamos fazendo e tem outros que não vão estar concordando. O que importa nisso é a minha convicção diante do Evangelho.
Para mim, por exemplo, eu tomo como bandeira a caridade. E essa frase que eu disse para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em tudo que eu faço, eu analiso sobre esse prisma. Depois de 40 anos de doutrina espírita, eu cheguei a essa conclusão. Para mim, esse é meu caminho. Eu digo, todo dia eu sei que eu estou errando, mas também, por outro lado, eu consigo enxergar o que eu estou aprendendo. Só que eu vou ter que praticar mais, com mais intensidade, né? Então, tem algumas coisas que eu deixo de lado de fazer. E eu procuro sempre, nessa questão de me estabelecer harmonicamente entre o sentir e o pensar. Porque a gente sabe que quando o pavio é curto, a gente faz besteira, né? Então, hoje, pelo menos, a gente já sabe quais são os perigos que vão acontecer quando a gente se manifesta. Então, em tudo, né? Nós temos que sermos assim. Então, esse é o nosso caminho. E eu digo assim para vocês, problemas existem, sim, mas todos eles passam. Vocês vão conseguir superar tudo isso. O importante, como disse no começo a Márcia, a importância do curso. Porque é no curso que a gente vai conseguir aprender. Porque um tem uma dúvida, a dúvida sua é diferente do outro. Vai ter o outro que vai ter outra dúvida. Ah, mas vou ter que fazer em casa, vou ter que ler. O caminho é esse. Eu quero ser feliz, o caminho está aqui. Através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, obras póstumas, tá? Mas já começando já pelo Evangelho está de bom tamanho, porque ele trata da nossa moral. E isso nos ajuda bastante. Qual o segundo passo? Fazer o Evangelho em casa. Tá? Então, é dessa maneira que nós vamos estar vendo que quando, por exemplo, assim, alguém você oferece dinheiro e ele é jogado no chão e ninguém aceita, você vai saber que aquele irmão seu que te fez isso, ele não sabe o que você faz, ele não sabe o que você sabe. Então não vai ficar irado, pelo contrário, você vai fazer uma prece para que ele possa poder encontrar o caminho certo. Mas até descobrir isso, você vai reclamar, vai xingar, vai chiar, né? Pô, eu dei 1 centavo, o cara jogou na minha cara, não sei o que, esse, aquilo outro. Mas você vai para ele vai te ensinando. Essas pessoas vão nos ensinando. E eles são os nossos melhores professores. Então, o que a gente quer dizer com isso? A severidade de Paulo em relação à aprendizagem. Nos chama a atenção para que nós entendamos essa disciplina e possamos cultivar isso em nossos corações. Né? Para que um dia você possa dizer assim: obrigado, Senhor, por ter uma casa de oração. Obrigado, Senhor, por ter uma família. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que me ensinam as coisas. Obrigado, Senhor, pela dificuldade que me faz enxergar aquele que tem muita dificuldade. Obrigado, Senhor, pelo mal que eu fiz. O Teu Evangelho me ensinou a enxergar esse mal. Obrigado, Senhor, pela vida onde muitos estão num catre. Não podem andar, não podem ouvir, não podem ver, não têm uma família, não têm uma cobertura para se prover do sol, da chuva, das intempéries. Obrigado, Senhor. E obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado.